tudo que sou entrego a ti. A tua voz eu quero ouvir. Anseio por ti, Senhor. Envolver com teu amor, e não há nada que eu queira mais, Senhor, do que sentir o teu calor. Teu caminho eu quero encontrar, contigo eu quero estar. Aleluia, queremos estar contigo, Senhor. Eu te quero, Senhor. Vamos cantar para Ele, amado. Eu preciso muito de ti. Eu te quero, Senhor. Quero sentir teu calor. Eu te quero, Senhor. Eu preciso muito de ti. Eu te quero, Senhor. Quero sentir teu calor. Quero sentir teu calor. Quero sentir teu calor. Aleluias, glórias a ti, Jesus. Aleluias, amém. Estamos sentindo o calor do Senhor aqui conosco? Amém, né? Amém, é isso que nós queremos, é isso que nós viemos hoje entregar a Ele, né? Cultuar a Ele e também perceber, né? Sentir, vivenciar a presença dEle, né? Então, abra sua Bíblia em Provérbios 16. Eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre, né, nós vamos usar alguns textos, né, nós não vamos usar um único texto, a maioria em Provérbios, nós vamos usar alguns outros também, que o Senhor nos dê conhecimento, que o Senhor nos dê entendimento, que a gente entenda aquilo que Ele quer falar conosco. Amém? Provérbios 16, verso 24. O Senhor colocou no meu coração para esse dia, é que nós conversássemos um pouquinho sobre as nossas palavras, né? Sobre aquilo que nós temos falado, a forma que nós temos falado, e também que a gente visse na palavra dele a consequência daquilo que a gente fala, né? O que as nossas palavras em Cristo Jesus podem gerar nas nossas vidas e também na vida daqueles que nós convivemos, né? Em tempos de distanciamento, de isolamento, né? Tempos de dificuldade de contato, a palavra, né, sempre foi, mas nesse tempo ela tem sido um instrumento poderoso de vida, na vida daqueles que têm, né, tido algumas dificuldades a mais, algumas necessidades a mais. E como é interessante, né, o que o Senhor fala para nós, através do poder dEle, aquilo que Ele nos deu, né, a capacitação dEle, através das nossas palavras nós podemos gerar na vida dos outros. E nós, como cristãos, ainda temos uma responsabilidade maior, porque nós conhecemos ao Senhor, nós conhecemos a palavra, e nós precisamos zelar por aquilo que a palavra diz.
E a forma que nós nos comunicamos, a forma que nós falamos, a forma que nós nos relacionamos, ela faz toda a diferença na vida de alguém. O texto, Provérbios 16, 24, eu vou ler em duas versões. Vou ler na Nova Bíblia Viva, que diz assim: palavras agradáveis são doces como mel, são doces para o paladar e trazem cura para a alma. Em outra versão, a palavra diz assim: palavras suaves são como favos de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Interessante que uma versão fala saúde, outra versão fala cura. E nós estamos vivendo num tempo que nós temos clamado muito por cura, né? Nós temos vivido um tempo de grandes enfermidades, né? De pessoas, muitas pessoas enfermas. E nós sabemos de todo o tratamento físico que é necessário, né, que as pessoas passam por ele, com outras enfermidades também. Mas o que eu quero que a gente se atente nessa manhã é que, através da nossa palavra, em Cristo Jesus, nós podemos ser instrumento de cura e de saúde na vida dos outros. Esse texto, ele usa a referência do mel, né? Ele fala aqui de favos de mel, no outro fala simplesmente mel, né? Que suas palavras são doces como mel. E o mel, né, ele é saboroso, ele é doce, ele é agradável. E a nossa palavra, ela precisa ser dessa forma, né? Nós precisamos ter palavras que possam abençoar, palavras que possam soar ao ouvido, ao coração do outro, como se ele estivesse degustando um favo de mel, como se ele estivesse se deleitando em algo muito saboroso. E que, através disso, essa saúde ou essa cura seja trazida, né, até a vida dele. Só que a Bíblia, no próprio livro de Provérbios, ela cita vários tipos de palavras boas. Nós não estamos falando aqui de palavras malditas, de palavras, né, ruins, não. Eu quero que você pense naquilo que é bom, naquilo que é saudável, naquilo que você pode gerar na vida do outro, né, de forma bíblica, ou seja, de forma bíblica, de forma eficiente, porque o que é bíblico é a verdade e é eficiente. Então, abre aí, volta um pouquinho a sua Bíblia em Provérbios 12. Nós vamos ver agora um outro tipo de palavra. Nós falamos aqui em Provérbios 16 das palavras suaves. Em algumas versões fala das palavras agradáveis. Agora em Provérbios 12, 25, eu não sei o que a sua versão diz, mas aqui na minha diz assim: um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga ou amável cura a ansiedade, ou uma palavra amiga ou agradável renova as forças. Então, o coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas, através de uma palavra amiga ou amável, ele renova as suas forças. Então, nós podemos dizer que uma palavra amiga, uma palavra amável, dada em Jesus, ela pode curar a ansiedade. Ela pode livrar o coração de alguém de uma frustração. Então, nós já vimos palavras amáveis, agora nós, vimos palavra agradável, palavra suave. Agora, abre lá em Provérbios 15, 1. Aí, provavelmente, na minha Bíblia, é na mesma página. Provérbios 15, 1 diz: uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Em algumas versões diz: uma palavra gentil acalma o furor, mas quem responde com ira, responde com raiva, provoca a ira. Então, uma palavra gentil, ela extingue a raiva, o ressentimento. Olha quantas situações ruins uma palavra vinda da parte do Senhor, da sua boca, pode fazer. Qual o efeito dela, a consequência dela? A gente já falou de ansiedade, nós já falamos a respeito de raiva e de ressentimento. Nós falamos aqui de trazer, saúde, cura para o corpo, simplesmente com as nossas palavras. Agora abre lá em Provérbios 27, 5.
Provérbios 27:5 diz assim: uma repreensão franca vale mais que o amor escondido. Algumas versões usam uma palavra direta, né, ao invés de uma repreensão franca, fala uma palavra direta, vale mais que o amor escondido. Então, as palavras, quando elas são diretas, quando elas são objetivas e elas são verdadeiras, elas podem curar a ignorância, elas podem curar, né, o auto-engano, aquilo que as pessoas pensam que é real sobre a vida delas e não é. Então, aqui usei 4 exemplos no livro de Provérbios, né, falando dessas características dessas palavras e o que elas podem fazer na vida dos outros. Então, vamos pensar aqui que a gente possa, né, dar algumas características ou dar algumas, extrair aqui do texto algumas características mesmo das palavras que são sábias. Nós estamos falando de palavras sábias, não estamos falando de qualquer palavra. Então, palavras sinceras, palavras bondosas, palavras oportunas, palavras verdadeiras, gentis, palavras que são serenas, palavras que são diretas, tudo isso extraído da palavra de Deus. São palavras que podem trazer cura, podem trazer saúde à vida das pessoas. E a reflexão que eu quero fazer nessa manhã é como que nós temos falado, de que forma nós temos falado, como que nós temos, né, empregado o nosso discurso, de que forma a gente tem tratado, né, as pessoas que chegam até nós, se nós estamos enxergando a oportunidade que nós temos em Deus de ser um agente de paz, um agente de amabilidade, um agente de bondade, né, um agente da verdade, que é para isso que nós fomos chamados. E nós não estamos aqui, né, nem a princípio, nem falando da questão da proclamação do Evangelho simplesmente. Né? Assim, nós estamos falando daquilo que no nosso dia a dia a gente pode falar, a forma que a gente pode agir e que a gente pode ser bênção na vida das pessoas. E não só bênção na vida daqueles que são do nosso núcleo familiar. Né? Porque nós não fomos chamados só para isso, nós fomos chamados para falar para todos. E você tem oportunidade de falar para todos. Né? E nós precisamos usar essas oportunidades de forma inteligente. Nós precisamos usar essas oportunidades como Jesus fazia. Se você observar nos diálogos que Jesus tinha com as pessoas, você vai encontrar todos esses tipos de palavra. Para cada situação ele tinha, às vezes uma palavra direta e dura, às vezes uma palavra gentil, às vezes, sempre uma palavra verdadeira, sempre uma palavra oportuna. E a pergunta para nós hoje é se nós temos usado essa oportunidade de, através de um simples diálogo, usar todos esses artifícios que nós temos na palavra de Deus. O interessante é que nós ouvimos falar sobre isso quando você estuda, por exemplo, né, eu sou pedagoga, na pedagogia a gente ouve falar isso, o poder do elogio, da forma que você conduz a criança, coisa. Mas, amados, isso é bíblico, isso não foi inventado por nenhum estudioso. Eu lembro que quando eu me converti, saindo, né, da faculdade de Direito, eu li a Bíblia toda naquele período. Eu não compreendia muito bem. Né? E às vezes não, sempre perguntava, mas isso diz o quê? E eu fiquei maravilhada de descobrir que a Bíblia falava de todas as coisas. Muitas coisas que eu tinha estudado no Direito, o fundamento era bíblico. Começou aqui. E nós, às vezes, não valorizamos isso porque nós pensamos que são coisas simples, coisas que alguém falou, não porque eu tenho que ser politicamente correto, porque eu tenho que ser bom, porque faz parte. Não, irmãos, isso tudo é verdade também, você tem que ser bom, porque é educação, porque faz parte da sua convivência. Mas nós, como cristãos, temos que ser intencionais. A palavra que sai da minha boca não pode ser só usada porque alguém disse que é o bom ser gentil. Eu tenho que ter na minha mente que essa palavra gentil, como eu estou enraizado em Jesus, como eu sou servo dele, ele vai provocar a cura e a saúde na vida de alguém. Não é usar como um artifício científico, é usar como um artifício de salvação, de libertação, de cura sobre a vida do outro. Isso é tudo muito simples, né? A gente leu aqui esses 4 textos em Provérbios e é tudo fala, mas isso é tão comum.
Sim, mas nós temos que entender e saber a raiz dessa palavra. Nós temos que entender da forma que nós usamos, qual o propósito que nós usamos. Ela não tem poder porque há uma conscientização. Ela não tem essa consequência porque eu trabalhei na mente, aquilo enraizou na mente. Não, é porque é a palavra de Deus. Porque é poder de Deus empregado na vida daquele que ouve. E você, nesse caso, está sendo o agente para isso. Olhar com outros olhos, ou talvez mais detalhadamente, um diálogo de Jesus. Começa quando você ler a sua Bíblia, nos textos que relatam, quando Jesus era questionado, a forma que ele respondia, a forma que Jesus abordava as pessoas. Às vezes nós somos muito afoitos. Às vezes nós queremos chegar já na pessoa e falando, não, você tem que aceitar Jesus. Às vezes tem pessoas que não vivem esse universo que a gente vive. Às vezes tem pessoas que não se relacionam com o meio, não conhecem a palavra, não escutam. Tem gente que usa ditado popular, achando que é ditado popular, que é texto bíblico, e vice-versa. Você tem que estar ligado, ouvindo a voz do Senhor, para entender de que forma você vai ser usado. É a questão da palavra oportuna. Às vezes você vai lidando ali devagar, às vezes é uma palavra de bênção que você dá, às vezes é se colocar à disposição, é servir sempre. Até chegar o ponto, porque tudo a gente já está fazendo com a intenção de trazer a palavra verdadeira, de falar mesmo de Jesus, de falar da necessidade de aceitar Jesus, daquilo que é real. Sim, eu não estou dizendo para você ficar de conversa mole, nem ficar falando outra coisa sem falar da palavra, não. Eu estou querendo te dizer que a palavra te dá recursos, que a palavra está escrita e por isso ela tem poder, por isso ela é verdadeira, por isso ela é real, para que você possa chegar e falar de diversas formas e promover aquilo que o Senhor deseja que seja promovido. É por isso que eu creio que essa palavra para nós nesse tempo, ela é muito real. Eu quero que você abra lá em Efésios 1:3, para que a gente possa entender um pouquinho de como que isso pode fluir, de como que isso pode acontecer. Ler a Bíblia é fundamental, a gente sabe, a gente ouve isso sempre. Por que eu tenho que ler muito, muito, muito a Bíblia? Por que eu tenho que refletir na Bíblia? Por que eu tenho que gravar textos bíblicos? Porque no momento dessas conversas, disso o meu coração vai estar cheio, como diz lá em Mateus 12:34, que a boca fala o que o coração está cheio. Se você estiver cheio da palavra de Deus, em todas as suas conversas, essa bênção vai fluir através de você. Você vai perceber a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Você vai se permitir ser usado por Ele, se permitir o fluir do sobrenatural através da sua vida, com manifestações da palavra dEle. Nada é tão poderoso como a proclamação da palavra. Quando estamos numa batalha espiritual, quando nós estamos orando, às vezes com algumas situações mais difíceis, não sei se vocês já perceberam como é diferente quando proclamamos a palavra. Porque não é a voz de quem está falando que tem autoridade ou que tem poder. É a palavra dele. Porque ele é a palavra. Porque ele zela por essa palavra. E se está escrito aqui, vai acontecer e vai fazer. Então vamos ler lá em Efésios. Pedi para vocês abrirem, eu não abri. Efésios 1:3 diz assim: como louvamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu por pertencermos a Cristo. Essa é a chave para que a gente possa conseguir fluir nessa palavra de forma produtiva e de forma real. Pertencer a Cristo. Porque quando nós pertencemos a Ele, nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais que vieram do céu, que vêm do céu. Então não adianta, como eu disse aqui no início, essa palavra, ela fluir de qualquer conhecimento científico. Não estou anulando isso, nem estou dizendo que não. Isso é muito importante, tem todo o seu valor, mas eu quero que você entenda que as palavras que vão sair da sua boca, elas só podem ser uma palavra viva, uma palavra que vai ter a consequência do que a palavra diz, se você
estiver enraizado, se você for pertencente a Cristo. Essa é a chave. Essa é a ligação que nós temos com Ele e que nos capacita para usar essas palavras de forma poderosa. Não por nós, não por saber falar bem, não por falar muito, não por falar pouco, mas por falar exatamente aquilo que Ele deixou para que nós pudéssemos estar falando. Então, aqui, eu quero abrir um parêntese, né? E dizer que tudo isso não é por nós. Vocês sabem disso. Não é por nós. Tudo é por Jesus. Tudo é por Ele. Tudo vem dEle. Nada é por nós. E muitas vezes nós encontramos pessoas que, né, nós falamos aqui de casos de ansiedade, falamos de raiva, falamos de ressentimento, falamos de ignorância, falamos, né, de pessoas com pouca saúde. Essas pessoas precisam dessa palavra. Dessa palavra. E quando você encontra essas pessoas, muitas delas não sabem quem elas podem ser em Cristo Jesus, se elas não são cristãs. E não são poucas que nós encontramos que são cristãs, que não sabem quem elas são em Cristo Jesus. Não conhecem as promessas que estão na palavra dele para que elas possam viver. E aí você é fundamental nessa hora. Aí, quando você conhece a palavra, enraizado em Jesus, cheio da autoridade do poder dele, você começa a ser agente dele para descortinar os olhos, os ouvidos dessas pessoas, mostrando a eles quem eles são em Cristo Jesus. Aquilo que Jesus diz que ele é. Não são poucas, irmãos, pessoas que nós encontramos assim. Quando você diz, você é filho amado, né? Ele diz que não. Porque talvez a referência, o contato, a experiência que ele teve de paternidade foi uma experiência negativa. E às vezes ele não consegue compreender, ele sabe porque ele ouviu falar, ele sabe porque ele aprendeu na igreja, mas ele não tem vida de quem é filho amado de Jesus. Está dando para compreender? É meio confuso, mas é isso mesmo. A pessoa sabe, ela já leu ali, o pastor já falou, mas ela não consegue ter reações, ela não consegue ter hábitos, ela não consegue ter experiências de quem é filho amado. De quem é filho amado. Porque vamos usar uma experiência física. A criança, quando ela é amada, quando ela tem segurança no seu pai, na sua mãe, na professora do colégio, se ela tem uma dificuldade, se ela tem um problema, o que ela faz? Ela corre para pedir ajuda. A criança, como ela é muito sincera, e quando ela ainda tem pouco filtro, quando ela é menor, ela conta tudo para aquele que ela espera o socorro. Isso no físico, né? Nós estamos falando de relacionamento pai e mãe. E o contrário também é verdade. Quantas vezes você conversa com pessoas que eles falam, não, mas eu não posso falar isso com o meu líder, eu não tenho intimidade para isso. Não, eu não posso falar isso com meu pai e minha mãe, porque eles não vão me compreender, eles não me ouvem, eu quero falar e ninguém me escuta. E é nessa hora que essa pessoa que traz essa frustração, que traz essa falta de amor, ou essa falta de convivência, esse relacionamento amoroso, tem sim dificuldade de se relacionar de forma amorosa com Jesus. E aí entra essa palavra. E aí nós vamos buscar na Bíblia, nós vamos mostrar na Bíblia que são muitas as promessas para quem está com Jesus. Para aquele que o aceitou, né, que reconheceu o chamado dele. E nós, como cristãos, não podemos agir de forma diferente. E se nós pararmos para pensar, nós temos um dia tão corrido. Hoje nós estamos paralisados nas nossas casas, entre aspas. Mas se eu perguntasse para você, para quantas pessoas você liga por semana para dar uma palavra de bênção, talvez você vai dizer nenhuma. Porque você sai para trabalhar 7 horas da manhã, chega em casa às vezes 8 horas da noite. Vou usar o exemplo do Fabinho. Quantas vezes nós estamos fazendo as coisas? O Fabinho chega 8, 9 horas da noite, saiu 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Estou usando o exemplo dele, porque às vezes eu vejo esse horário, esse tempo. Né? E aí ele vai chegar, ele vai tomar um banho, ele vai comer, ele vai dar atenção à família dele, aos filhos dele. Está tudo certo, não estou criticando isso. Mas e as outras pessoas que estão ao acesso do Fabinho? Que poderiam também
receber isso. Isso é com todo mundo. Às vezes você nem trabalha até tarde, mas a sua mente está tão ocupada com aquele trabalho, com tanta responsabilidade. Né? Então, nós não vivenciamos isso, às vezes por medo, às vezes por ocupação, às vezes por indiferença, às vezes por egoísmo, às vezes porque nós estamos cegos para a oportunidade. Cegos para a oportunidade. Eu tenho feito alguns exercícios de coragem. Um tempo atrás eu recebi uma palavra de Deus que eu precisava ser mais corajosa. Que eu estava recuando em algumas coisas que Ele havia me mandado fazer. E eu tenho feito esse exercício de coragem. Dei carona a uma senhora, nós vimos, eu e Esther, estávamos no carro, a senhora atravessando a ponte ali do Claudão, eu estava com a faixa, com a muleta. Eu perguntei, a senhora quer carona para onde a senhora vai, ou para atravessar a ponte? Aí ela falou, minha filha, quero, eu vou na lotérica lá perto da prefeitura. Aí deixamos ela lá, aí ela começou dentro do carro. Minha filha, esse joelho eu ia operar, mas entrou a questão, né, do coronavírus, não pude operar. Eu tenho um caroço enorme nas minhas costas. Falei, gente, isso não é à toa. Eu preciso orar por cura por essa mulher. Mas aí a mulher falando, e ela não parava de falar. E eu dirigindo também não podia. Né? Aí ela, me deixa aqui que eu vou andando. Eu falei, não, quero deixar a senhora na porta. Aí dei uma encostadinha mais ou menos assim com o carro, porque não tinha vaga. E falei, aí a mulher foi abrir na porta, falei, moça, eu posso orar por você? Rapidinho. Eu confesso que eu estava temerosa. Aí a Esther olhou regalado para mim, eu falei, posso? Ela falou, pode, minha filha, com certeza. Eu orei pelo joelho, orei pelo caroço, né, e falei com ela, a senhora continua orando, Deus pode te curar, Deus quer curar. Aí ela falou, não, minha filha, eu sei. Ela falou, que carona. Aí ela desceu do carro, eu estava muito tensa, aí eu fiz, tipo assim, passei por essa. Né? Era uma oportunidade. Eu precisava dar aquela palavra oportuna de saúde, de cura na vida daquela mulher. Mas antes do efeito, eu não sei qual o efeito que fez no joelho e no caroço, né? Que ela depois me mostrou realmente um caroço grande. Né? E eu tenho orado, eu esqueci de perguntar o nome dela, então eu tenho orado por ela, mas, né, falando, Senhor, abençoa, o Senhor sabe quem é. E quantas oportunidades nós perdemos? E às vezes, irmãos, são oportunidades rápidas, são coisas pequenas aos nossos olhos, mas de um efeito fundamental na vida daquela pessoa. Eu tenho certeza que aquela moça não vai esquecer dessa oração. Né? Eu tenho certeza, como eu não esqueço das palavras que Deus usou pessoas para trazer para mim, que foram fundamentais para eu estar de pé, em momentos difíceis que ninguém sabia que eu passava. E talvez é da sua boca que vai sair essa palavra, que vai trazer ao seu irmão permanência no reino de Deus. Então não economize nas suas palavras, né? Não perca as oportunidades. E aí nós podemos, né, orar para o Senhor para que os nossos olhos sejam abertos, os nossos lábios sejam ungidos, sejam usados. Sabe, eu falo que às vezes falo, mas eu sou tímido. Irmãos, isso não tem a ver com timidez. Isso tem a ver com Deus. O pastor Fábio, né, diversas vezes falou aqui dessa intenção que nós precisamos ter de estar, né, lidando com o outro, falando com o outro. O resultado, ele não nos pertence. Sabe por que muitas vezes nós não usamos as nossas palavras da forma devida e bíblica? Por orgulho, por medo de dar errado. E se eu orar e a pessoa não for curada? E se eu pedir para orar e a pessoa falar não? E se falar não, alguém vai falar sim. E se falar não e Deus mandar você insistir, você pergunta de novo. Ou senão você espera que uma hora alguém vai falar sim. Mas o que o Senhor fala para nós é que Ele está esperando a nossa atitude. Você compreende que isso não tem a ver com o outro, isso tem a ver com você como servo de Deus? Porque a reação do outro, ela é do outro. Essa é a parte dele com o Senhor. A sua parte é ser obediente àquilo que o Senhor te mandar fazer. E tem coisas, irmãos, coisas não, a maioria das promessas estão aqui. Às vezes não, nós recebemos sempre, por muitas vezes, nós recebemos palavras proféticas, e isso é ótimo, mas as profecias, as promessas de Deus, elas estão todas na Bíblia, por isso que nós temos que ler, para compreender, para que nesses momentos a gente possa requerer. Quando eu estou vivendo alguma coisa que eu sei que o medo tenta chegar, eu falo, Senhor, a sua palavra diz, seja forte e corajoso, faça isso em mim agora. Por favor, o Senhor sabe que eu estou com medo, mas medo não é da sua parte. Eu repreendo isso em nome de Jesus, o Senhor me capacita porque eu vou.
nós precisamos começar a declarar aquilo que a gente quer viver. E agora eu queria, né, já para a gente começar a caminhar para o fim, falar um pouquinho sobre a importância dessas declarações. Né, eu gostaria que você abrisse lá em Provérbios 16, volta lá para o livro de Provérbios 16, 23, pertinho de onde a gente já leu. Provérbios 16, 23, ele diz assim, amém? O coração do homem sábio controla suas palavras, e os seus lábios promovem a instrução. Em outra versão diz, o coração sábio instrui sua boca, e aumenta em seus lábios o conhecimento. E aí eu quero deixar uma indicação para você, se você não ouviu a oferta da manhã de quinta-feira, né, que o Anderson fez, que ele falou sobre o coração, foi de quinta ou de terça? Acho que de quinta, né? De quinta, né? Que ele falou sobre o coração, né? Ele falou sobre né, a forma, como biblicamente, com vários textos, está no grupo da igreja. Se você não ouviu, você precisa ouvir essa palavra. E ouvindo aquela palavra, foi a confirmação de Deus que eu tive para trazer essa. Deus havia colocado 2 palavras no meu coração, e eu estava orando. E interessante é que eu não ouvi essa palavra do antes na quinta. Eu ouvi sexta de manhã, eu acho que a Jaqueline, alguém, ou a Damasceno, botou no grupo de oração das mulheres, né? Ela colocou essa palavra. E eu fui ouvir. E assim, Deus disse que era isso que era para falar, através daquela palavra que o Anderson trouxe. Porque, na verdade, qual é a pergunta que o Senhor faz para nós hoje? Como está o nosso coração? Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Esse texto de Provérbios 16 diz que o coração sábio instrui sua boca e aumenta os seus lábios o conhecimento. Então nós precisamos purificar o coração, nós precisamos encher o nosso coração da palavra, nós precisamos orar para que o Senhor, né, nos capacite, nos encha, porque, irmãos, nada disso é por nossa consciência e por força de vontade. Se você for exercitar a palavra de Deus só por consciência e força de vontade, eu vou te dizer que você vai fracassar. Porque nós, como seres humanos, né, nós, como pecadores, não temos persistência na nossa vida para viver tudo isso que nós precisamos sem o poder de Deus. Sem a presença do Espírito Santo, nós vamos fracassar. A sua consciência, a sua força de vontade, a sua persistência, ela é válida? Sim, não estou anulando isso. Lógico que ela é válida, mas não por você, não por competência humana, mas pela presença de Deus na sua vida. Esse é o segredo, nem é segredo, porque está escrito na Bíblia, eu vou dizer que essa é a chave. Essa é a chave para a gente caminhar naquilo que Ele quer e fazer aquilo que Ele quer. Né? E eu amo esse texto de Provérbios, porque ele é muito claro. Qualquer versão que você procurar, você vai entender isso. Que é o meu coração que vai trazer para a minha boca e que o fato disso vai aumentar o meu conhecimento. Irmãos, quanta sabedoria há na palavra de Deus. Como nós somos cheios de sabedoria. E quando lemos a palavra, entendemos a palavra. Ou quando simplesmente recitamos a palavra. Não se preocupe se Deus trouxer à sua mente algo que você nem compreende, se Ele, na hora que você estiver falando com alguém ou que você estiver orando, Ele te instruir, abre lá no texto tal e lê. Mas eu não entendo esse texto. Não importa, meu querido, não importa. Se Ele está mandando você ler, você fazer, você proclamar, faça isso. Porque Ele vai trazer a manifestação dEle através daquele texto. Ele vai fazer isso. Porque é a palavra dEle. É aquilo que Ele deixou para nós, que nós temos hoje como nosso, né, manual, como nossa instrução de vida, como fonte de sabedoria, como fonte de milagres, como fonte de transformação na vida de alguém. Poder não transforma a vida de ninguém. Palavra transforma. Palavra transforma. O que traz transformação dentro de uma congregação, o que traz transformação numa cidade, o que traz transformação numa nação é a palavra de Deus. Óbvio que o poder, que a manifestação do sobrenatural, tudo isso é real e é necessário. A palavra diz.
Né? A palavra diz que os milagres acompanhariam aqueles, né, que crescem, que haveria manifestação do Espírito Santo. Nós temos aqui a palavra de Pentecostes. Amém. Mas a palavra também diz que é a palavra dele em nós é que traz transformação nas nossas vidas. Então, se a gente quiser fazer um resumo, a gente pode dizer que sem conhecer a palavra, sem ler a palavra, sem proclamar a palavra, nós vamos morrer. Ninguém vive só do sobrenatural. Ninguém vive só do sobrenatural, só do poder. Isso é maravilhoso, eu amo, eu tenho grandes experiências com isso que Deus fez comigo, sozinha, lá dentro do meu quarto, no meu momento de oração, coisas que Ele me marcou, que eu sei que Ele me marcou com um propósito de manifestação do Espírito Santo. Mas o Senhor também me disse um dia, você está lendo pouco a minha palavra. Eu quero te usar mais, mas você não sabe o que você vai falar. Porque você tem lido pouco a minha palavra. Então, irmãos, esse é o fundamento. A palavra é o fundamento. E aí, para a gente falar um pouquinho dessas declarações e encerrar, eu quero que você abra em 2 Pedro 1. Abre lá em 2 Pedro 1. Que esse texto, nós vamos ler o verso 3, 4, 8 e 9. Sabe por quê, irmãos? As nossas declarações, aquilo que a gente declara, a gente não faz isso para convencer ninguém. A gente faz isso para o nosso próprio convencimento primeiro. Não sei se você já passou por alguma situação de medo e que você fica assim, eu não estou com medo. Alguém já viveu isso? Não, eu não estou com medo. Gente, isso não tem nada acontecendo aqui. Coisas físicas comuns, né? Você tanto fala isso que aquilo gera em você o quê? Força. Aquilo é um gatilho na sua vida para você agir diferente. Então, imagina se a gente começar a declarar as promessas que estão na Bíblia para nós. O que isso vai gerar dentro de nós e através de nós? O que isso vai gerar na vida do outro, que começar a ver um hábito meu diferente, ou que vai gerar naquela pessoa um hábito diferente? Nós precisamos declarar a palavra, nós precisamos gerar essa força, essa convicção, porque tudo isso vira, sabe o quê? Fé. Tudo isso vira fé. E vai mudando o seu hábito, porque quanto mais nós proclamamos, quanto mais nós falamos, mais nós cremos e exercitamos aquilo. E nós vamos experimentar o que Deus quer fazer através de nós, através dessas declarações. Então, nós podemos clamar por isso, né? Nós podemos pedir ao Senhor que através do poder e da autoridade dEle, transforme em nós aquilo que não está muito bom, ou aquilo que nós não temos conseguido fazer. Mas é que muitas vezes nós cristãos temos o péssimo hábito de lamentar, de reclamar e não de orar. Isso foi um outro puxão de orelha que eu levei de Deus um tempo atrás. Não adianta você ficar falando o que está faltando, você tem que clamar a mim. Você tem que entregar a mim. E isso, irmãos, é uma palavra liberada. Isso é uma declaração. O fato de você contar para o irmão a sua dificuldade, você não está orando, não. Você está desabafando, você está aliviando, não tem problema nenhum nisso. Não estou criticando isso. Só estou dizendo que a Bíblia fala que é para orar. Que a Bíblia fala que é para clamar, que a Bíblia fala que é para você entregar a Ele as suas ansiedades, as suas dores, e que Ele vai fazer o que Ele tem que fazer na sua vida. Então, se você tem que orar, o que é orar? O que é orar, irmão? Senhor, em nome de Jesus, Senhor poderoso, Pai amado, a forma que você tem de intimidade para falar com seu pai. Mas é a mesma coisa. Vamos a um exemplo físico. O filho, quando vai falar com o pai, quer pedir alguma coisa, ele fica, mas meu caderno acabou, mas meu lápis acabou, minha bicicleta acabou, meu tênis está velho. Do lado do pai rodando. Não, pai, me dá um tênis novo. Pai, meu lápis acabou, tem que comprar um lápis novo na papelaria. Isso é pedir. Isso é pedir. E por que com Deus a gente não faz a mesma coisa? E não estou falando só de petição, mas da adoração. Que dificuldade que nós temos de abrir a boca e contemplar o Senhor com adoração. Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és majestoso. Abre um salmo, esse salmo que nós lemos aqui antes da ceia, acho que Salmo 29, fala da palavra de Deus, o que a palavra de Deus é, o que a voz dEle é. Você pode abrir esse salmo e começar o seu momento de oração contemplando isso, falando isso, proclamando isso.
Eu tenho certeza que você vai sentir a presença do Espírito Santo. Eu tenho certeza que na hora da sua petição ou na hora da sua oração de gratidão ao Senhor, você vai estar diferente. Irmãos, isso não tem nada a ver com força de mente, nem com ídolo. Não, isso é presença de Deus manifesta através da proclamação da palavra dEle. É isso. Declare a palavra. Não sabe nada que você vai falar na hora de orar? Abre a Bíblia e começa a proclamar. E começa a dizer mesmo: Senhor, eu não sei, Senhor, eu quero mais, mas eu não tenho. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor pode se manifestar e eu não consigo. Isso é clamar. Isso é apresentar a Deus a sua dificuldade, para que Ele possa te transformar. Então vamos ler o texto de 2 Pedro, para a gente encerrar. O texto diz assim: porque à medida que vocês conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua glória, da sua própria glória e virtude. Verso 4. E por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade e dos desejos desse mundo. Esses dois textos falam da ação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ler de novo aí. Porque à medida que vocês o conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitam para viverem uma vida cheia de piedade. Ele nos chamou a sermos participantes da sua própria glória e virtude. Por intermédio do seu grande poder, como nós falamos antes. Não é por nossa vontade, não é pela nossa consciência, mas pelo poder dele. Então nós precisamos viver essa vida, e queremos viver essa vida, creio que todo cristão quer viver essa vida, né? Uma vida de intimidade, aqui fala quando nós os conhecermos melhor. Então isso é a nossa parte da história. O conhecer melhor, e aí cada um tira a sua conclusão, de que forma eu posso conhecer melhor Jesus. Qual é a forma? Talvez o que tem faltado hoje na nossa vida, ou na sua vida, na nossa vida como igreja, ou na sua vida individualmente, que possibilite você de o conhecer melhor. Porque é através desse conhecimento, é através dessa intimidade, é através desse relacionamento, que ele vai manifestar o grande poder dele para tudo aquilo que você necessitar. Irmãos, nós falamos de coração. E nós sabemos que a nossa alma é o quê? Nossa alma são as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. E não estamos falando aqui de uma situação fácil. Nós sabemos que todos nós temos lutas. Mas a palavra também diz como que nós vamos vencer isso. Através de conhecimento mais íntimo de Deus. Aqui fala que Ele vai nos capacitar para viver contra tudo isso. Para nos livrar de tudo isso. É junto com Ele, é coladinho com Ele. Agora, o que cada um tem que fazer para ter mais intimidade, isso é no particular, você sabe, com certeza você sabe. Né? No verso 4 ele fala, por esse mesmo grandioso poder, olha o poder dele de novo, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas. Amém.
Se Ele disse que dá, que pode, que você consegue, você consegue. Se Ele tem aqui na palavra dele, dizendo, como nós lemos lá em Efésios, que Ele, né, já nos abençoou com todas as bênçãos do céu, porque nós pertencemos a Cristo, elas estão disponíveis para nós. A questão é a gente não saber o que está disponível ou a gente saber e não utilizar. É a mesma coisa quando a gente compra um aparelho novo na nossa casa, né? Óbvio que não é a mesma coisa, né, espiritualmente. Estou no exemplo físico para a gente entender. E eu tenho lá um telefone, uma TV que tem milhões de possibilidades, mas eu me contento em ligar e desligar. O Senhor é da mesma forma. O Senhor, a disponibilidade do Espírito Santo é infinita. A disponibilidade de Deus para a sua vida, para esse grande poder dele atuar em você é infinito, é ilimitado. Agora, o que você está usando dele? Usando de uma forma, né, uma boa palavra. O que você está usufruindo dele? Como você está usando as promessas que ele te deu, que estão aqui na Bíblia, que é para você, que é filho, que é para você, que está no corpo, que é para você, que é pai, que é para você, que é mãe. Tem aqui. Se você conhecer a palavra, você vai ver. Só que tem gente que não sabe nem que tem. Ah, essa televisão liga também na internet, né? Ah, meu Deus, 10 anos de televisão, nem sabia disso. Não conhece. Não leu o manual. Você sabia que Deus pode curar? Não, achei que era só no Velho Testamento. Oh, mas você não sabe, você não lê Bíblia. Você não viu lá, não vai saber o que ele pode fazer, não. Você não vai saber o que ele quer trazer para você, não. Às vezes você recebeu uma promessa, uma palavra profética sobre a sua vida e fala, poxa, mas já passou tanto tempo e eu ainda não estou vivendo isso. Você tem colaborado, você tem vivido com Deus para que Ele possa fazer cumprir em você a palavra que Ele te deu? Não é porque depende de você, mas existe a sua parte. Se o Senhor não tivesse deixado para nós, né, quando Ele fala, Alice, mas de que forma isso? Por exemplo, quando Ele fala que Ele vai, nesse texto que nós lemos em Efésios, né, todas as bênçãos do céu para aqueles que pertencem a Cristo. Então, você precisa pertencer para que você receba dessa forma que está na palavra. Então, acesse todas as possibilidades que você tem em Cristo Jesus. Né? Busque isso, gere isso na sua vida. E no verso 8 e 9 ele fala, quanto mais seguirem nesse caminho, tanto mais vocês ficarão fortes. É isso que nós acabamos de falar. Quanto mais buscarmos, quanto mais exercitarmos, quanto mais declararmos, quanto mais ativarmos a nossa fé, quanto mais crermos na promessa de Deus, mais nós vamos viver o que Ele tem para nós. Mais nós vamos ver a manifestação do Espírito, mais nós vamos ver o cumprimento da palavra, mais nós vamos ver o agir dele por onde nós passarmos, por onde ele nos levar. E no verso 9 ele faz uma advertência. Mas qualquer que deixar de seguir esses complementos da fé, que ele está se referindo, né? Depois você lê no verso 5, né? Que ele fala, acrescente a sua fé virtude, a virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a amizade cristã e a amizade cristã o amor. Quem se afastar disso, é isso que o texto está dizendo, quem se afastar disso, desses complementos da fé, só vai enxergar o que está perto. É o que nós estamos falando de acessar o ilimitado de Deus. Se você não buscar isso, não gerar isso, através da sua vida, através daquilo que você pode fazer, você só vai enxergar, né, como diziam os antigos, um palmo diante do seu nariz. Só enxerga isso, irmãos. E além de enxergar pouco, você atrapalha quem quer enxergar muito ou quem está vivendo isso. Porque você começa a usar, ao invés das palavras amáveis, oportunas, agradáveis, você começa a usar a palavra que limita a fé do outro. Mas será? Mas é assim mesmo? Mas você já viveu isso? Aonde você viu isso? Temos que ter cuidado. A palavra é muito clara. Nós precisamos ampliar a nossa fé. Nós precisamos crer, né, e orar, e obedecer, e amar o Senhor, e amar o próximo, e pedir a Ele que gere em nós, o Senhor gere em nós aquilo que porventura tem faltado. Né? E fala que a pessoa se esquece que Deus o libertou da velha vida do pecado. Às vezes nós estamos tão céticos, às vezes nós estamos tão fora daquilo que
que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem gerado, que a gente esquece até o preço que foi pago ali na cruz. As nossas atitudes é como se elas anulassem aquilo que Deus é. Muitas vezes eu lembro que sexta-feira, no momento de oração, a gente começou a orar, e Deus, eu trouxe essa palavra ali na hora, porque eu senti muito forte o Senhor falando que Ele estava, eu vou usar esse termo para a gente entender, mas que Ele estava com saudade de algumas vozes. O Senhor, Ele nos ama de uma forma incondicional, o preço na cruz já foi pago. Então, quando nós nos afastamos, como diz aqui o verso 9, quando a gente começa a anular tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que nós vivemos, todas as experiências que nós tivemos com Cristo, com certeza, nós vamos acabar influenciando outras pessoas a também viverem dessa forma. Forma que o cristão que está quente, que está como brasa viva, que está incendiado, que quer mais, ele também consegue influenciar o outro para que ele queira isso. Ou ele sabe usar a palavra dele para animar aquele que está desanimado. Não por ele, não porque ele vai fazer graça ou falar palavra divertida, mas porque o poder da palavra de Deus agindo nele gera isso no outro. E eu quero terminar essa fala aqui orando com você, Eu quero que você pense até onde as promessas de Deus têm te levado, até onde você tem permitido viver aquilo que é ilimitado para você que é filho. Como aquele que ainda não aceitou Jesus, tudo que ele pode viver em Cristo Jesus, quando ele diz sim, eu quero esse amor, sim, eu quero viver com ele, eu quero aprender dele. Eu gostaria de orar com você agora, requerendo essas palavras do Senhor. Gostaria que você pensasse, durante esse dia, se preparando para o que o Senhor vai falar ao seu coração no momento da noite. Aonde está o seu coração? Como está a sua alma? Como estão as suas escolhas? Onde que as promessas de Deus podem te levar? O que tem faltado na sua boca? O que tem faltado na sua intimidade com Deus? Isso são respostas que só você pode responder, só você pode falar. E eu creio que é o Senhor te convidando para essa conversa. Eu creio que hoje essa reflexão sobre as nossas palavras, sobre estar enraizado na palavra dEle, sobre agir sobre o poder dEle, de aproveitar as oportunidades. Tudo isso é Deus te falando, meu filho, eu tenho muito mais para você. Meu filho, eu tenho muito mais para vocês. Eu tenho muito mais para a minha igreja. E a gente tem ouvido tantas vezes que esse tempo de quarentena tem sido o tempo de preparo do povo de Deus. A gente tem ouvido isso. E o Senhor também pergunta, você tem deixado Deus te preparar? Você tem gasto o seu tempo com coisas que vão ampliar o seu relacionamento com Ele, que vão gerar esses gatilhos de fé na sua vida, declarações. Às vezes o tempo que você já está de convívio demais, às vezes você está um pouco sem paciência, ou já está aflito com alguma preocupação que é real. Cuidado com aquilo que você vai falar. Eu quero te encorajar a abrir a Bíblia e orar na palavra. Eu quero te encorajar a você proclamar a palavra dentro da sua casa. A você permitir que os louvores que vêm dos céus e que são entoados para Ele, preencham a atmosfera onde você está vivendo. Faça isso, se derrame diante dEle. Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você fizesse a sua oração também. Não fique só... Talvez ouvindo, eu vou orar por todos nós, mas talvez tenha algo particular que você precisa falar com Deus. E se você tem, use essa hora para fazer isso, use esse tempo para fazer isso. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Senhor, como é bom pertencer a um Deus de amor. Como é bom pertencer a um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege, um Deus que já deixou aqui tudo escrito para que não houvesse dúvidas daquilo que Ele pensa a respeito de nós, do tanto do amor que o Senhor tem por nós. E nessa manhã, Deus, nós queremos te entregar as nossas falhas, as nossas dificuldades, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados.
Nós queremos, Deus, confessar ao Senhor todas as vezes que nós não falamos aquilo que devia, todas as oportunidades que o Senhor trouxe até nós e que elas passaram desapercebidas diante de nós. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados. Aceite, Senhor Deus, nessa manhã, o nosso pedido de socorro. Aceite, Senhor Deus, individualmente o pedido de cada irmão que ora conosco agora. Senhor, aquele que entrega a Ti a sua falha, a sua deficiência, né, o seu medo ou o seu egoísmo, ou que entrega a Ti, Senhor Deus, a falta de coragem mesmo, ou que entrega a Ti, Senhor Deus, a sua ignorância, no sentido de não saber como agir. E o Senhor é tão bom, Deus, que eu sei que o Senhor olha para nós, olha para os nossos irmãos que estão em casa e diz: vem, filho amado, vem, filho querido. Eu sei, Deus, que o Senhor diz isso. Eu sei que o Senhor atenta os seus ouvidos para nós. Eu sei que o Senhor libera sobre nós o Teu poder. O Senhor libera sobre nós, Senhor Deus, o Teu toque nessa manhã, dizendo: filho, eu anseio por esse momento. Eu escolhi amar você. Eu quero estar com você. Ah, Senhor, obrigada, Deus, pela certeza, porque nós podemos falar isso porque a Tua palavra diz isso. A Tua palavra diz que o Senhor deu o Seu único Filho, Senhor, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante aqui na terra. E uma vida, Senhor Deus, que nos reserva, nos espera aí junto do Senhor, nos céus, no dia que o Senhor voltar ou que o Senhor levar alguém individualmente. Ah, Jesus, nos ajude a gerar em nós essa fé através da Tua presença, da intimidade. Deus, libera os nossos lábios para Te clamar com certeza. Arranca de nós toda vergonha ou todo medo de não falar, de não nos apresentar diante do Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus, quebrando todas essas correntes que nos prendem muitas vezes, que prendem alguns. Pai, trazendo, Senhor Deus, o medo, a insegurança, a vergonha ou o orgulho de não se apresentar diante do Senhor com petições. Eu repreendo em nome de Jesus, Senhor Deus, toda a falta de motivação ou a falta de fé em orar ao Senhor. A quem clamaremos? A quem clamaremos, Senhor? Só o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Salvador, de onde vem o nosso socorro. Então, Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, libera sobre nós uma unção nova, libera sobre nós, Senhor, um renovo. Deus, o Senhor sabe a necessidade individual de cada um, de quem está aqui, de quem está em casa. Eu clamo ao Senhor, libera sobre nós a porção que precisamos. Deus, a palavra que lemos em Pedro diz que o Senhor traria o Teu grande poder para atender a todas as nossas necessidades, para termos uma vida limpa e uma vida diante de Ti. Senhor, nós requeremos isso ao Senhor, nós pedimos isso ao Senhor nessa manhã. Ah, Jesus, nos ajuda. De onde virá o nosso socorro? De onde virá, Senhor Deus, o conhecimento? De onde virá, Senhor Deus, a completude para o nosso coração? De onde virá, Senhor Deus, o reforço para a nossa alma, para dizermos não àquilo que fere o Teu coração e a Tua presença? Só do Senhor, só do Senhor. E nós Te pedimos, Deus, vem em nosso socorro, Jesus. Vem em nosso socorro. Deus, libera os nossos lábios para a bênção, libera os nossos lábios para o amor, libera os nossos lábios, Senhor Deus, abre os nossos olhos, libera os nossos ouvidos para ouvir a Tua grande e potente voz, Senhor. Libera, Senhor, libera as nossas sensações, para sentir o toque do Espírito Santo, para sentir o fluir do Espírito Santo e nos mover na direção do que o Senhor quer fazer. Aleluias. Grande e temível, nosso Deus, o nosso Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Amém, Jesus, amém. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor. Recebe as nossas palavras de adoração. Adore ao Senhor, irmão. Comece a falar palavras de adoração ao Senhor. Comece a enaltecer a presença dEle, a presença do Espírito Santo.
Comece a dizer isso a Ele, que Ele é amável, que Ele é o seu Pai. Comece a dizer para Ele que o que você precisa para que a presença manifesta dEle seja na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, naqueles que não o conhecem. Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir a voz da igreja, Ele quer ouvir, Ele quer ouvir. Ele tem dito isso, Ele aguarda pela nossa voz. Aquele que vemos, fale isso a Ele, irmãos. Em nome de Jesus. E que a presença do Espírito Santo nos guie durante todo esse dia. Que a palavra do Senhor seja a nossa verdade. Que nós não venhamos negociar a nossa fé. Que nós não venhamos retroceder, mas avançar para o alvo que é Jesus Cristo. Aleluias. 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 E que à noite juntos nós possamos adorá-lo, receber a porção de palavra, de conhecimento. Aleluias. Senhor, te entregamos todos os nossos irmãos que estão, Senhor Deus, enfermos. Clamamos pela cura do Senhor sobre a vida deles. Nós ordenamos, dizemos, corpos entrem em ordem em nome de Jesus. Pai, pedimos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação. Clamamos ao Senhor, Deus, dê um basta nesse vírus, Senhor. Venha, Deus, sobre aqueles que se encontram doentes e enfermos por conta dessa questão do Covid. Nós clamamos ao Senhor por cura. Nós clamamos ao Senhor, Deus, por providência. Clamamos ao Senhor, Deus, que todas as consequências desse vírus sejam anuladas em nome de Jesus. Sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação. Te entregamos os nossos governantes, Deus. Pedimos que o Senhor haja na vida deles, eles querendo ou não, eles te conhecendo ou não, porque a tua palavra diz que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E nós cremos nisso, nós vivemos isso, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus e nós confiamos na tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Adore ao Senhor. E à noite nós estejamos aqui juntos para continuar adorando e honrando o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Amém. Jesus. E desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Jesus é o grande amado Filho, não teu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos. E desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Jesus é o grande amado Filho, não meu querer, mas sim o teu, e maravilhado nos rendemos, cantando: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. E quem pode crer, quem pode ouvir, os servos de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, e todos os povos se prostrarão.
cantando: lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Deixaste o céu, Senhor, vieste aqui por amor. E os erros meus apagar. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me, Jesus, só em ti eu vou prosseguir. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me, Jesus, só em ti eu vou prosseguir. Aleluias. Imerecido dom, o teu amor, o teu favor, a graça me mudou e vivo estou só em Jesus. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me, Jesus, só em ti eu vou prosseguir. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me, Jesus.
só em ti eu vou prosseguir. Aleluias. Todo poder e glória, Jesus, seu nome é sobre todos. Todo poder e glória, Jesus, seu nome é sobre todos. Todo poder e glória, Jesus, seu nome é sobre todos. Todo poder e glória, Jesus, seu nome é sem igual. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me. Jesus, só em ti eu vou prosseguir. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me. Jesus, só em ti eu vou prosseguir. Aleluias. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão.